Pai do Senhor, meus queridos e amados irmãos, aqui é o presbítero Romário, do canal Palavra Revelada de Deus, para a Igreja dos Últimos Dias. Primeiramente, meus queridos irmãos, eu queria pedir aos irmãos que se os irmãos pudessem, os irmãos se inscrevessem aí no meu canal, e se pudesse passar para mais alguns dos irmãos, para que meu canal cresça. Estou começando agora. E meu intuito sempre é o crescimento da igreja. Meus irmãos, eu vou falar hoje acerca de santificação, que é algo que é de suma importância para aqueles que servem a Deus. Os irmãos sabem que Deus, ele age na nossa vida em três partes. Primeiro, Deus ele age no espírito. Segundo, Deus age na alma. E terceiro, Deus age no corpo. Eu queria como base deixar aqui lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5 e o versículo 23, que diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, em alma e corpo, seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o crente, o servo de Deus, que verdadeiramente serve a Deus em espírito e em verdade, ele santifica três partes, três partes da vida dele. Primeiro, o espírito. Segundo, o corpo. Terceiro, a alma. E Deus trabalha, irmão, nessas três fases, nesses três pontos: corpo, alma e espírito. Muita gente vai ser confundido naquele dia, porque está santificando mais o corpo do que o espírito, santificando mais a alma do que o corpo. Há uma doutrina aí, irmão, em muitas igrejas, que para ganhar o avanço de membros, de crescimento maior na igreja, que libera tudo. Prioriza o espírito, mas se esquece de priorizar o corpo. Prioriza, às vezes, o corpo, mas se esquece de priorizar o espírito. Às vezes prioriza o espírito, o corpo, mas se esquece de priorizar a alma. E Deus, irmão, vai prestar conta de tudo. Meus irmãos, Deus ele quer a santificação tritônica, que é a santificação da alma, do corpo e do espírito. Deus, naquele último dia, irmão, ele vai cobrar. O apóstolo Paulo está falando aqui que o mesmo Deus de paz santifique tudo. Não só é santificar, irmão, as vestes. Ah, não, eu sou crente, eu visto uma calça, eu visto uma saia até embaixo, eu estou santo. Não, e o teu espírito? Como é que está o teu espírito? Porque às vezes, irmão, nós prioriza tanto o espírito e às vezes se esquece do corpo, priorizamos tanto a carne e às vezes se esquecendo do espírito, e às vezes priorizamos o espírito e o corpo e se esquecemos da alma. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que santificar tudo por completo. Temos que santificar a alma, o corpo e o espírito. Quando o apóstolo está falando que o mesmo Deus de paz santifique alma, corpo e espírito, ele está falando assim: santificar o espírito. Como eu santifico o espírito? Na oração, no jejum e na palavra. Como é que eu santifico o corpo? No caráter, na visualização, nas vestes. Como é que estão minhas vestes, irmãos? O que é que eu estou transmitindo para o mundo? Eu estou sendo luz pelas minhas vestes, eu estou sendo
carne? Eu estou sendo materialmente instrumento de Deus ou estou sendo instrumento do diabo? Então, irmão, quando Paulo diz santificai o espírito, ninguém pode, irmão, só santificar o espírito e deixar o corpo. Então veja que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Tem muita igreja que prega a santificação do espírito. Ah, irmão, Deus não quer saber da tua veste, Deus não quer saber da tua... Não, Deus quer saber do teu coração, do teu espírito. Não, Deus quer saber de tudo. Verdadeiros pastores, irmão, eles não levam a ovelha para o inferno, eles levam a ovelha para o céu. Irmão, a santificação do corpo, ela vem nas vestes. Tem mulheres, irmãos, que para chamar a atenção de homens, elas não se vestem, elas se colocam em trapos. Jesus disse, eu queria que os irmãos abrissem comigo, lá em Mateus, o capítulo 5, e o versículo de número 28, falando acerca das vestes, do corpo. Porque veja, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já o seu coração cometeu o quê? Adultério. Eu só vou cobiçar uma mulher. Eu só vou cobiçar uma mulher se verdadeiramente o mundo só vai cobiçar uma mulher de Deus se verdadeiramente ela tiver em imundice no corpo. Mas se ela tiver em santificação do corpo, o diabo vai olhar e vai se surpreender e vai ficar confuso, porque vai procurar algo de errado no corpo dessa mulher e não vai achar, no corpo desse homem não vai achar. Irmão, no inferno tem muita fábrica de modelos de veste, de roupa. Jesus está dizendo assim que não precisa o homem adulterar, não precisa o homem ir de encontro a uma mulher para adulterar, só basta ele olhar. E se essa mulher tiver com a santificação do corpo, como Paulo está dizendo aqui, dificilmente ela vai levar, aleluia, os homens ao inferno. Agora ele está falando da alma. Aqui é preservação. Preservação do patrimônio, que é a salvação. A salvação ela tem que ser, irmão, cada dia conhecida. Quando nós lemos, eu gostaria que os irmãos lessem comigo lá no livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 2, capítulo 1, perdão, e o versículo de número 77, vai dizer assim. Vamos ler o 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, falando de João Batista, porque hás de ir à face do Senhor, a preparar os seus caminhos, ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Então a salvação é a alma. A alma ela tem que ter esse conhecimento de salvação. Quando o Paulo está falando aqui, irmão, lá em Tessalonicenses 5, quando Paulo está falando ali a santificação da alma, que o Deus de paz santifica em tudo, na alma, corpo e espírito, Paulo está dizendo que a alma ela só pode ser santificada pelo conhecimento. E o desejo de Deus é esse, é que todo homem venha ao arrependimento e ao conhecimento da salvação. Eu quero dizer a vocês aí, pastores, que diz ser homem de Deus, que não prega a doutrina da palavra, que leva as ovelhas ao inferno. Eu quero dizer que Deus vai cobrar de cada um de vocês, mestres, que diz que são homens de Deus, que vai aliado com o sistema, que só busca interesses próprios. Porque se vocês buscassem interesse da salvação, da santificação do povo de Deus, vocês não pregavam errado. Vocês não diziam que o membro pode se vestir de qualquer jeito porque Deus olha o coração. Vocês nos diziam que, aleluia, no céu entra de qualquer maneira, que Deus só quer ver o coração. Não, Deus quer ver a santidade no espírito, na alma e no corpo. Queira ou não queira, irmão, mas tem prostituição nas vestes. Deus vai condenar
lá no livro de Lamentação, aquele povo que lamenta, Deus vai dizer que a prostituição daquele povo estava nas vestes, e tem uma coisa, estava nas saias. Irmão, o evangelho de Deus é coisa séria. Para seguir a Deus não pode ser de qualquer jeito. Veja aqui no capítulo 1 de Lamentações e o versículo 9. E a sua imundícia está nas suas saias. Olha Deus cobrando. Tá vendo que tem saias que tem imundície? Se Deus estava cobrando lá, irmão, imagina aqui se Deus não cobra. Se Deus está cobrando de um homem só apenas olhar para uma mulher e cobiçar e não ter o ato fisicamente, imagine, irmão, fisicamente. Então, que Deus abençoe cada um de vós que vão meditar nessa reflexão e que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um de vós em nome de Jesus. Quero pedir aos amados irmãos, que os irmãos que ouvirem essa mensagem, que dê um joinha, curta, se inscreva no meu canal, me ajude para que cada dia eu esteja deixando uma mensagem de Deus, não dos homens, mas de Deus para o nosso coração. Tenha uma boa noite, tenha uma boa tarde e que Deus abençoe.